aqui. Aula 5, função quadrática, tá certo. Semana passada nós trabalhamos a aula 4, né? Que foi função do primeiro grau. Hoje é função do segundo grau. Aliás, deixa eu olhar aqui. Eu tô achando que a próxima aula também é de quadrática. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo. A aulinha 6 é aquela parte máximos e mínimos, né? Trabalhando principalmente a partir do x do vértice e y do vértice. Mas vamos lá. Ó, aulinha 5 hoje. Ó, aula 5. Nós vamos trabalhar a parte da função quadrática. Função quadrática ou do segundo grau. Queridos, a função quadrática ou a função polinomial do segundo grau, ela tem um pouquinho mais de detalhes do que a função do primeiro grau. Então tem alguns tópicozinhos aqui que eu não abro mão de falar para vocês antes da gente começar aí os exercícios, né? Teve aluno que já me mandou algumas dúvidas, né? Eu vou resolver com vocês. Mas, ó, primeiro detalhe importante da função quadrática, e vocês vão ver tanto na aula de hoje quanto na aula da semana que vem, a importância, moçada, de você saber o sinal do A, o sinal do B, o sinal do C e o sinal do delta. Quando eu falo na função do segundo grau, você está falando da função do tipo ax² bx mais c. Função é do segundo grau, por quê? Porque o maior expoente da variável x é 2. E lógico, para ser do segundo grau, é lógico que o a ele tem que ser diferente de 0. Mesmo porque, se o a for 0, deixa de ser do segundo grau, passa a ser do primeiro grau ou constante, né? Lá, função constante, função do primeiro grau, função do segundo grau. E aí que tá, vamos lá? Primeiro, moçada, sinais do A. Ó, sinais do A. Os sinais do A, moçada, como ele não pode ser 0, vocês vão olhar, ó, a concavidade. Sinais do A, vocês vão olhar simplesmente a concavidade. Como assim, Diniz? Se a concavidade é para cima, ou se a concavidade é para baixo. Concavidade para cima, certeza que o A ele é positivo. Concavidade para baixo, certeza que o A ele é o quê? Negativo. Então, para você olhar o sinal do A, você vai olhar apenas a concavidade. Se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Tudo bem? Beleza? Outra coisa que você tem que tomar cuidado para você não confundir com a função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, se o A for positivo, a reta cresce. Se o A for negativo, a reta decresce. E na parábola, Diniz? Na parábola, A positiva, a parábola cresce ou decresce? Os dois. A negativa, a parábola cresce ou decresce? Os dois. Meninos, toda a parábola tem um lado decrescente, lado crescente. Tem um lado crescente e o lado decrescente. Aliás, ó, nós vamos falar muito semana que vem, esse ponto onde a parábola muda de sentido é o vértice, né? Ó, a parábola está decrescendo, chegou no vértice, passa a crescer. A parábola está crescendo, chegou no vértice, passa a decrescer. Então, toda a parábola tem um lado crescente e decrescente. E é aí que você vai olhar, moçada, é aí que vocês vão olhar os sinais do B. Ó, sinais do B. Queridos, para você observar os sinais do B, eu não vou escrever ali, porque o espaço ali não vai dar. Mas para você olhar os sinais do B, você vai olhar o lado da parábola que toca o eixo Y. Vamos de novo? Para você observar os sinais do B, você vai olhar o lado da parábola que toca o eixo Y. Como assim, Diniz? Deixa eu te dar aqui, ó. Ó. 3 exemplos, queridos. Ó. Por exemplo, se você tem essa parábola aqui, gente, ó. Ó, aqui, se eu tenho essa parábola aqui, ó. E aqui, se eu tenho essa parábola aqui. Meninos, presta atenção. Olha só. Moçada, reparem que eu já falei do sinal do A, né? Então, se você olhar essa parábola, a concavidade não é para cima, o A é positivo. Concavidade não é para baixo, o A é negativo. Concavidade para cima, o A é positivo. Tudo bem? Agora, o B. O B, eu acabei de falar para vocês, que você vai olhar qual lado da parábola que tocou o eixo Y. Então, vem cá. Nesse primeiro exemplo,
Qual lado da parábola que tocou o eixo Y? Foi o lado decrescente ou foi o lado crescente? Qual lado que tocou o eixo Y? Foi o lado decrescente ou foi o lado crescente? Reparem que o lado que tocou o eixo Y, nesse caso, olha lá, é o lado decrescente. Então, certeza que o B, ele é menor que zero. Ó, qual lado da parábola que tocou o eixo Y? Reparem que o lado que tocou o eixo Y é o lado crescente, ó. Se toca no lado crescente, o B, ele é positivo. Tocou o eixo Y no lado decrescente, negativo. Tocou o Y no lado crescente, é positivo. Agora, observe esse último. Reparem, ó, que a parábola toca o eixo Y, ela não toca nem no lado decrescente, nem no crescente. Reparem que o vértice está no meio. O vértice pertence ao eixo Y. Todas as vezes que o vértice pertence ao eixo Y, aí, nesse caso, o B é zero. Gente, o A não pode ser zero, mas o B pode. Quando que o B é zero? Quando o vértice pertence ao eixo Y. Todo mundo acompanhou? Tocou no lado decrescente, negativo. Tocou no lado crescente, positivo. Está no meio? É zero. O A não, B mais, né? O A não, A, toda parábola com cavidade para cima e para baixo tem o X do vértice e Y do vértice. Agora, a posição do X do vértice e Y do vértice, o B influencia, né? Se está do lado esquerdo, se está do lado direito, se toca em 2 pontos, se toca em 1 ponto, se não toca, aí o B tem mais influência, né? Tá bom? Nós vamos ver isso. Por último, gente, Diniz, e os sinais do C? Como que eu olho os sinais do C? Ó, o C tá para copiar aqui, ó. Para você ver os sinais do C, você vai olhar onde toca o eixo Y. Diniz, qual que é a diferença do C para o B? O B, eu olho qual lado que toca. O C, eu olho onde toca. Vamos dar exemplo, ó. Presta atenção aqui nos exemplos, gente, ó. YX, YX, ó, YX. Vamos supor que eu tenho essa parábola aqui. Aqui vamos supor que eu tenho essa parábola aqui. E aqui vamos supor que eu tenho essa parábola aqui. Tá lá, moçada? Esses 3 exemplos. Vamos embora? Presta atenção, nós já estudamos o sinal do B, não já? Nós já estudamos também o sinal do A. Vamos falar todos aqui agora? Vem cá. Essa primeira parábola, o A é positivo ou negativo? A positivo, com cavidade para onde? Para cima. Nessa parábola, o B é negativo, positivo ou zero? O B é negativo, por quê? O lado que toca o eixo Y é o lado decrescente. Se o lado que toca é o lado decrescente, o B é o quê? Negativo. Diniz, e o C? Não. O C é onde toca. Onde toca o eixo Y é o C. Como está abaixo do eixo X, o C aqui é o quê? Negativo. Beleza? Ó, segundo, o A aqui é positivo ou negativo? Negativo, com cavidade para baixo. O B é positivo, porque o lado que toca o eixo Y é o lado crescente, ó. Onde toca o Y é o lado crescente. Então, B aqui é positivo. Diniz, e o C? Não, o C é onde toca. Olha lá. Onde toca o eixo Y é o C. Se está acima do X, o C é o quê? Positivo. Por último, olha esse. O A aqui é positivo ou negativo? A positivo, com cavidade para cima. O B é negativo. Porque o lado que toca o eixo Y é o lado decrescente. Se toca no lado decrescente, o B é negativo. Diniz, e o C? Não, o C é onde toca. Onde toca? O C aqui vale quanto? Zero. Ó, toca abaixo do X, o C é negativo. Toca acima do X, o C é positivo. Passa pela origem, o C é zero. Tá bom? O A, eu olho a concavidade. O B, o lado que toca. E o C, onde toca. Diniz, quando que o B é zero? Quando o vértice pertencer ao eixo Y. Quando que o C é zero? Quando passar pela origem. Tá claro, gente? Massa. O que vocês acharam aí? Tranquilo? Mesmo? Gente, vocês vão ver o tanto que isso vai fazer diferença. Muito. Quer ver o negócio? Olha só. E eu tô para te falar que a principal parte da aula é essa. Porque o restante é fórmula, gente. O restante é fórmula. Mas quer ver o negócio? Só para você ver o tanto que isso aqui já vai te ajudar. Quer ver o negócio? Ó. Daqui a pouco, eu vou te dar a lei de formação. E você sabendo o sinal do A, B, C e do delta, que eu vou falar o delta daqui a pouco, querido, você já tem uma noção do gráfico. Por exemplo, ó, se eu te dou aqui a função lucro em função do X, ó, sei lá.
menos x quadrado, mais, ou menos, 100x, ou mais, ou mais. O quê? Mais 10.000. Vá, meninos, olha aqui para mim. Bora. Olha essa função. Diniz, eu quero o esboço dessa função. Bora. Bora, moçada? Como é que eu faço o esboço dessa função? Me ajuda. Concavidade para onde, queridos? Concavidade para baixo, porque o A é o quê? Negativo. Toca no lado crescente ou decrescente? Opa, se o B é positivo, toca no lado crescente. Onde toca? No 10.000. Então aqui, ó. Onde toca, a parábola é assim, ó. Olha lá, queridos. Olha lá minha parábola. Sai do 10.000, toca no lado crescente, concavidade para onde? Para baixo. Olha que massa. Não, Diniz, o quê? Não, aqui é zero. Ah, é? Ali é zero? Então vamos lá. Bora. Concavidade para onde, moçada? Para baixo. Toca no lado o quê? Crescente. Sai de onde? Do zero aqui, ó. Olha lá. Sai do zero, concavidade para baixo e toca no lado crescente. Não, Diniz, aqui é menos 1.000. Ah, aqui é menos 1.000? Então vamos. Ó. Concavidade para onde? Para baixo. Toca no lado o quê? Crescente. Sai de onde? Menos 1.000? Aqui, gente. Olha lá. Sai de onde? Olha lá. Menos 1.000. Concavidade para baixo, toca no lado crescente, sai do menos 1.000. Então, queridos, nós vamos treinar muito essa ideia do coisa, né? Mesmo o C sendo positivo, o valor se iguala a zero em todos os exemplos. Não, o C só é zero. O C só é zero se tocar a origem. Se não passar pela origem, o C não é zero. Essa é a sua pergunta? É isso mesmo? Então tá. Ajudou, né? Tá ajudando, gente? Massa. Vem cá, queridos. Aí, próximo passo. Ó, próximo passo. É o seguinte, queridos. É o que eu chamo de raízes ou zeros da função. E agora, meninos, vocês vão entender muitos exercícios, talvez vocês tiveram dúvida aí. É o seguinte, se quando tiver uma função do segundo grau, ó, a x quadrado dx mais c. Tá lá. Se é do segundo grau, quem acompanha o x quadrado, ó, se é do segundo grau, quem acompanha o x quadrado tem que ser diferente de zero. Por isso, ou ele é positivo, ou ele é o quê? Negativo. E aí, gente, ó, guarda isso, já guarda isso. Eu falei no primeiro grau, vou falar agora no segundo grau, e vou falar em todas as funções. Segundo eu peço a raiz, ou no caso do primeiro grau, ou raízes, no caso do segundo grau, eu quero saber onde toca o x. E onde toca o x, quem que é zero? O y. Por isso que sempre quando eu peço a raiz ou as raízes, você vai pegar a função e vai igualar a zero. Por quê? Raízes é onde toca o x. E onde toca o x, o y vale quanto? Zero. Então, pediu raízes, pega a função igual a zero. Só que quando eu pego a função igual a zero, você vai cair numa equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Primeira coisa que você calcula, o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando, queridos, o delta, ele pode ser chamado de discriminante. O delta pode ser chamado de discriminante. Delta ou discriminante. Se uma questão falar assim, ó, encontre o discriminante da função, ele está pedindo delta. Só, moçada, que o delta, vocês vão ter três possibilidades. O delta pode ser positivo. Moçada, o delta pode ser zero. Meninos, e o delta, ele pode ser negativo. Delta pode ser positivo, delta pode ser zero e delta pode ser negativo. Diniz, quando que o delta é positivo? Quando ele tiver duas raízes reais e distintas, diferentes. Duas raízes reais e distintas, diferentes. Gente, quando eu falar que o delta é positivo, quando eu falar que tem duas raízes reais e distintas, o que significa isso? Gente, ó, seja concavidade para cima, seja concavidade para baixo. Delta positivo significa que a parábola vai tocar o eixo x em dois pontos, ó.
Delta positivo quer dizer que a parábola toca o eixo x em quantos pontos? 2 pontos. Então, se a parábola toca o eixo x em 2 pontos, é porque você tem duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero. Delta igual a zero, você tem duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. Diniz, o que significa isso? Ó, o que significa ter duas raízes reais e iguais? É que a parábola, gente, vai tocar o eixo x num único ponto. A parábola vai tocar o eixo x num único ponto. E aí, nesse caso, o delta é zero, né? As duas raízes é a mesma. Diniz, é errado falar que tem duas raízes iguais? Gente, não, né? É errado falar que você tem uma raiz. Por quê, gente? Porque é do segundo grau. Segundo grau tem que ter duas raízes. Se elas são reais distintas, se elas são reais iguais, se elas são imaginárias, é outra conversa. Então, toca em um ponto, mas são duas raízes iguais. E por último, gente, se o delta for negativo, né? Se o delta for negativo, vocês não possuem raízes reais, que a gente chama de raízes imaginárias, né? Raízes imaginárias. Lembra a aula passada? Todo gráfico onde toca o x são as raízes reais. Beleza? Se não toca, é porque não possui raízes reais. Então, delta negativo, olha lá, ó. A parábola com cavidade para cima não toca o eixo x. A parábola com cavidade para baixo, ó, não toca o eixo x. Tá claro isso aí, gente? Como é que tá? Tudo bem? Tuane, fácil? Deixa eu te responder, Tuane. Ó, Tuane, sempre quando eu pedir as raízes ou zeros, eu quero saber onde toca o eixo x. Tuane, qualquer gráfico onde toca o x, a coordenada y é quanto? Zero. E onde toca o y? O x é zero. Então, quando eu peço as raízes, eu quero saber onde toca o x. E onde toca o x, o y vale quanto? Zero. Por isso que eu igualo a zero. Porque eu estou querendo encontrar aqui os valores de x, né, que toca o eixo x. Onde toca o x, o y é zero. Massa. E aí, para terminar, ó, depois que você calculou o delta, que pode ser positivo, igual ou negativo, aí você vai calcular as raízes, né? Que é o Bhaskara, né, gente? É o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. E daqui, moçada, ó, sai as duas raízes, né? O x1 e o x2, que é o menos b mais raiz de delta sobre 2a, e que é o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Printa aí a tela. Aí, moçada, ó, aplica o delta e encontra as raízes, x1 e x2. Bhaskara, né? Fiz a aplicação aqui do Bhaskara. Gente, printa aí a tela. Deixa eu tomar água aqui enquanto vocês printam a tela. Deixa eu falar da soma e produto. Aí vamos começar a fazer algumas questões. Professor, de onde é feito o deslocamento? De onde é feito o deslocamento é zero? Saindo de y é zero. Deixa eu te falar aqui, ó. Posso apagar aqui, gente? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, moçada, ó. Deixa eu aproveitar a pergunta do colega de vocês. Deixa eu falar um negócio. Matéria passada, nós não estudamos a função do primeiro grau? Foi, não foi? Olha aqui, ó. Função do primeiro grau é uma reta, né? Se o coeficiente angular é positivo, a reta cresce ou decresce? A reta cresce, né? Então, vamos lá? Primeiro grau, a gente já vai falar do segundo para você associar. Primeiro grau, onde que toca o eixo y? Onde toca o eixo y, x não é zero? Então, aqui, ó. Joga x igual a zero. Se você jogar x igual a zero, quanto que dá o y? Menos 4. Então, ó, para x igual a zero, você vai ter o y igual a menos 4. Não é à toa, moçada, que lá na função do primeiro grau, quando o x for zero, onde que toca? No B, né? O B é onde toca o eixo y. Agora, vem cá. Onde que essa reta toca o eixo x? Onde que essa reta toca o eixo x? Onde essa reta toca o eixo x
é quando o y for zero. Então, você vai pegar o 2x menos 4, vai igualar a zero. Quando o y for igual a zero, você vai descobrir aqui onde toca o x. Onde que toca o x, moçada? No 2. Por isso que a reta é assim, ó. Toca o eixo y onde? No menos 4. Toca o eixo x onde? Olha lá, moçada. No 2. Tudo bem? Vocês entenderam? Gente, e é todas as funções. Onde toca o y, o x é zero. E onde toca o x, o y é zero. Diniz, pega uma parábola. Pega. Deixa eu apagar aqui. Pegar a manha? Agora vamos lá para a parábola. Por exemplo, ó. Se você tem essa função aqui, ó, x² menos 5x mais 6. Bora. Que função que é aquela, Diniz? Função do segundo grau. Muito bem. Diniz, é uma parábola. É. Olha lá, ó. Vem cá. Sem calcular nada. Olha o tanto que você já tem a manha. A concavidade aqui é para cima ou para baixo? A positivo, concavidade para cima. Toca no lado crescente ou decrescente? Decrescente, o B é negativo. E onde toca? No 6. Moçada, a parábola é assim, ó. Olha lá. Toca aqui no 6, ó. Olha lá. Concavidade para cima, toca no lado decrescente e toca no 6. Agora vem cá. Por que que a parábola toca o eixo Y no C? É porque onde toca o eixo Y, o X não é zero. Se você jogar X igual a zero, onde que toca, meninos? No 6. Qualquer função onde toca o Y, X é zero. Aí agora, e onde toca, Diniz, o eixo X? Onde toca o eixo X? Onde toca o eixo X são as raízes. Ah, onde toca o X, o Y vale zero. Por isso que você iguala a zero. Olha lá, moçada, ó. Calcula o delta. Você viu que o delta é 1? Ah, o delta é positivo. Sim, por isso que são duas raízes distintas. Aplica o Bhaskara. Olha lá. 2 e quanto? 3 aqui, ó. Toca aqui no 2, toca aqui no 3. Daqui a pouco nós vamos aprender a calcular o x do vértice e o y do vértice. Aí tá completo. Nenhuma, Ana. Função do segundo grau é sinônimo de função quadrática. Função afim é sinônimo da função do primeiro grau. Ah, Tuane, nós vamos fazer. Tuane, nós aplicamos aqui, ó, o Bhaskara, aqui, ó, deixa eu fazer para você aqui. Eu fiz aqui só para dar o exemplo. Calma que nós vamos fazer exercício. Mas eu apliquei o Bhaskara. Quem que é o Bhaskara, ó? Quem que é o Bhaskara? Menos B. Então fica menos B, que é o 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2A. O A é 1. Então você tem 5 mais 1, 6 dividido por 2. 5 menos 1, 4 dividido por 2. Calma que nós vamos fazer um por um, tá? Fica tranquilo. Aqui foi só para dar um exemplo. Onde toca o Y é o C. E onde toca o X são as raízes. É quando você iguala a zero. Show de bola. O delta é 1. Porque o delta, ó. Olha lá. Quem que é o delta? B². Então fica menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. 25 menos 24 dá 1. Olha lá. Essa é a aplicação de fórmula, né? Como é que você calcula o delta? B² menos 4AC. Como é que você encontra as raízes? Está aqui. Foi, Tuane. Foi. Mas nós vamos fazer o passo a passo, tá bom? Queridos, ó, deixa eu apagar aqui. Foi mais para o colega que perguntou, de novo, né, sobre o zero. Quanto o x é zero, quanto que o y é zero. Mas vem cá, ó. Vem cá, todo mundo. Deixa eu falar mais disso aqui. Deixa eu pegar uns exemplos, depois a gente volta. Soma e produto. Gente, isso aqui, ó. Vocês viram quanto ele usou, né? Soma e produto das raízes. Moçada, você vai ter a soma das raízes, que é o x1, mais o x2. E você vai ter o produto das raízes, que é o x1, vezes o x2. Queridos, a soma das raízes é dado por menos b sobre a. E o produto das raízes é dado por c sobre a. Moçada, não tem como fugir, viu? Lembrar que a soma das raízes é menos b sobre a. Lembrar que o produto das raízes é c sobre a é fundamental.
Várias questões que nós vamos resolver hoje, eu vou usar essa ideia da soma e produto. Outra coisa. Diniz, de onde que veio isso? Gente, ele somou. Você não tem as raízes? Olha aqui todo mundo. Você não tem as raízes? Ele somou, mas soma. Quanto que é raiz de delta com menos raiz de delta? Raiz de delta menos raiz de delta é zero. Quanto que é menos b com menos b? Menos 2b. Dividido por 2a, cancela o 2. Menos b sobre a. Ah, então a soma das raízes, isso. Ele somou. Ah, Diniz, e o produto? O que ele fez? Multiplicou. Agora, queridos, eu sei que você deve estar pensando, então por que eu não encontro as raízes, depois eu somo ou depois eu multiplico? Porque você vai perder tempo. Por isso, é fundamental você lembrar que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Tudo bem, gente? Ó, se você quiser já colocar aí algumas questões para a gente fazer, a colega me mandou aqui 3 pedidos, deixa eu atender ela, mas pode colocando aí para mim já. Deixa eu ver aqui, gente. É a questãozinha 12, 14 e 19. Ó, 12, 14 e 19. Doze, 14, 19. Quem mais, gente? O que eu posso te ajudar aí? 11, 18 e 19. 11, 18. Essa é a aula 5, né? A 13 é a página? Como é que é? Não, Ana, eu acho que é a aula 5, hein? É a aula 5. É. Quer que faz a 13? Isso. Então vamos, gente, depois a gente escolhe. Ó, lembrando, semana que vem ainda é quadrática. E semana que vem a teoria é desse tamanhozinho, ó. Então, se você quiser ainda tirar dúvida da 5, pode me pedir. Viu? Beleza? Ó, deixa eu apagar aqui. Vamos com calma, vamos aprender o máximo que a gente puder hoje, para a semana que vem, qualquer complemento eu fazer com vocês, tá? Função do primeiro grau e função do segundo grau cai muito. Queridos, deixa eu começar então pela questãozinha 12. Vai lá para mim na questãozinha 12. Ó, a questãozinha 12, ele me dá uma parábola assim, ó. Vamos embora, meninos. Ó, o corte transversal de um túnel de pista única, a gente já teve um desse aqui no Enem, hein? Em que a base tem 20 metros de largura. Aqui, ó. Só um instantinho, moçada. Deixa eu só... Aí. Beleza. Aí, gente, eu falo assim, ó. 20 metros de largura, né? E a altura, 8 metros. Tem o formato de um arco de uma parábola, conforme apresentado na ilustração e no gráfico a seguir. Sendo V, aqui o vértice da parábola, né? Esse aqui é o V, ó. Ou seja, você tem o X do vértice, você tem o Y do vértice. Muito bem. Um caminhão cujo formato do corte transversal de uma carroceria é um retângulo tem a altura do chão até o ponto mais alto igual a 6. O ponto mais alto desse caminhão está em sua carroceria. Para que ele consiga passar no túnel, a maior largura possível para a carroceria do caminhão, dentre as opções abaixo em metros, é. Então, moçada, é o seguinte. Ele quer a largura da carroceria, é assim, ó. Vem cá todo mundo. Não é isso, gente? Ó, olha lá. É como se essa parte aqui, ó, que eu vou destacar aqui para vocês, fosse o caminhão, né? Então, para o caminhão passar nesse túnel, qual que deve ser a largura da carroceria? Já que eu sei que a altura da carroceria é 6, eu quero a largura. Então, vamos fazer o seguinte. Travou? Olha aqui, então, todo mundo. Gente, travou, né? Você viu que o exercício pediu a largura do caminhão, né? E a altura do caminhão é de 6 metros. Então, o que acontece? Eu quero aqui, ó, essa distância aqui, ó. É como se fosse esse retângulo, fosse a carroceria do caminhão.
Para a altura de 6 metros, qual deve ser a largura? Tudo bem, né? Então, primeiro, eu vou encontrar a lei de formação. Depois, eu vou jogar o y igual a 6. Quando eu jogar o y igual a 6, eu vou encontrar o valor desse x' e esse x duas linhas. Essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui, que é o x duas linhas menos o x', isso aqui é o que eu estou pedindo, que seria a largura do caminhão. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o exercício? Alguma dúvida na leitura? Nenhuma? Então tá. Agora vem aqui, moçada. Presta atenção que eu vou te falar agora. Quem fez a prova da UFO teve uma questãozinha de parábola. E aquela questãozinha da UFO, você tinha condições de fazer igual essa aqui, ó. Presta atenção. Queridos, sempre quando na parábola, você sabe ou você conhece as duas raízes e um ponto qualquer, Diniz, mas eu conheço esse ponto? Conhece, né? Porque se daqui até aqui é 20, aqui é a metade, né? Vale 10. Então, o 0 é uma das raízes. O 20 é outra raiz. E o vértice é o ponto que eu conheço. Então, eu conheço as raízes e um ponto qualquer. Nesse caso, é o vértice. E aí, moçada, tem uma maneira de você encontrar a lei de formação que eu chamo de forma fatorada. É essa aqui, ó. A x menos x1, x menos x2. Essa aqui é o que eu chamo de forma fatorada. É uma outra maneira que eu tenho para escrever a função quadrática. Diniz, quando que eu vou usar a fatorada? Quando eu conhecer as duas raízes e um ponto. Quer ver? Você não conhece o x1? Você não conhece o x2? Joga aqui. Fica y igual a e multiplica. x1 não é zero? Quanto que é? X menos zero. X vezes x menos. Quem que é o x2? X2 não é a outra raiz, que é 20? Então tá lá. Vamos de novo? Diniz, o que você fez até agora? Eu joguei as raízes, o x1 e o x2. Você jogou onde? Eu joguei nessa fórmula aqui, ó, que eu chamo de forma fatorada. Eu não estou te dando opção, não. Você pode guardar ela. Ela é a mais usada. Certo? Beleza? Joguei o x1, que é 0. Joguei o x2, que é 20. Agora, Diniz, eu preciso encontrar o A. Como é que eu faço para encontrar o A? Para encontrar o A, você vai pegar o ponto que você tem. Qual que é o ponto que você tem? Que quando x for igual a quanto? 10, ó. Quando x for 10, qual que vai ser o valor do y? 8. Joga, meninos. Quando o x for igual a 10, o y vai ser igual a 8. Joga. Fica A vezes. Se o x for igual a 10, 10 vezes. Se o x for igual a 10, quanto que é 10 menos 20? Menos 10. Isso aqui vai ser igual a 8. Olha lá. Eu joguei x igual a 10 e joguei o y igual a quanto? A 8. Eu joguei esse ponto aqui da parábola. Tudo beleza, gente? Ó, simplifica. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Deixa o 8. Eu sei que o A vai ser o 8 sobre menos 100. Olha lá, queridos. Divide por 8. 100 por 2, 50. Por 2, 25. Vai dar menos 2 sobre 25. Mais com menos, menos. Divide por 4, 2. Divide por 4, 25. Então, queridos, a minha função aqui é essa aqui, ó. Y, quanto que vale o A? Menos 2 sobre 25, que multiplica x, que multiplica x menos 20. Tá aí, gente, ó. Essa é a minha função. Tudo bem? Você viu, ó? 1, 2, 3, 4 linhas, moçada. Se você aplicar aqui a distributiva, você tem a função, né? Aqui, ó. A minha função é menos 2 sobre 25 x quadrado menos, ó, esse vezes esse, dá para simplificar por 5, né? Dá 4 e 5, vai ficar mais 8 sobre 5x. Se a questão tivesse pedido a lei de formação,
A lei de formação seria essa aqui, ó. Só que a questão, meninos, tem, Eduarda, tem. Eu vou fazer para você. Explica de novo, de jogar os números. Explico, Sara. Ó, explico. Olha só. Primeiro, a forma fatorada, você precisa das raízes e de um ponto qualquer. Aí eu joguei x1 é 0, ficou x. x2 é 20, 20. Olha lá. x1 é 0, x2 é 20. Aí depois eu joguei o ponto, né? Que ponto que você tem? 10 e 8? Aí eu joguei aqui, ó. Quando x for 10, fica 10. Quando x for 10, quando que é 10 menos 20? Menos 10. O y vai ser igual a 8. Todo ponto você joga no lugar do x e no lugar do y. Aí eu achei o a. Achei o a, eu achei a função, né? Porque aqui minha função, o a não é menos 2 sobre 25? Tá aqui, ó. Só para terminar, depois eu faço da outra maneira, tá? Para vocês. Vem cá, ó, que a Eduarda pediu. Vem cá, vamos terminar o exercício? Só que agora, eu quero os valores do x quando o y for 6. Olha lá, ó. Olha lá. Porque 6 não é a altura do caminhão? Olha lá. Então, gente, quando o y for 6, quais vão ser os valores do x? Aí, moçada, eu vou pegar essa aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Para y igual a 6. Vai ficar, ó, copia aqui comigo. Fica menos 2 sobre 25. X, que multiplica x menos 20. Isso aqui igual a 6, ó. Eu joguei o y igual a 6. 25, vamos passar multiplicando, ó. 6 com menos 2 dá menos 3. Então vai ficar, ó, aplica a distributiva. Fica x quadrado menos 20x, 25 vezes menos 3, menos 75. Então vocês vão ter x quadrado menos 20x mais 75 igual a 0. Vamos de novo? Dividir 6 por menos 2. Passei o 25 multiplicando e apliquei a distributiva. Caí numa equação de que grau? Segundo. Aí agora você vai resolver. Quem que é o delta? O delta é o b quadrado, que dá 400, concorda? Menos 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes 75. 75 vezes 4 dá 20, vai 2, 28, olha lá, 300. Então, delta deu 100. Se o delta deu 100, joga agora no Bhaskara. Quem que é o Bhaskara? Menos b, então vai ficar 20, mais ou menos a raiz de delta, que é 10, sobre 2a, que é 2. Aqui você vai ter dois valores, ó. 30 dividido por 2, que é 15, e 20 menos 10, que é 10, dividido por 2, que é 5. Então, moçada, é como se aqui, ó, dá uma olhada aqui para mim, ó. Olha lá. Quando que o y vai ser igual a 6? Que é a altura do caminhão, ó. A altura do caminhão. Quando aqui for igual a 5 e aqui for igual a 15. Então, a largura do caminhão, 15 menos 5... Tá tudo certo, gente? Uhum. x1 e x2 são as raízes, né? Que é onde toca o x. Professor, então o y do vértice seria o único valor onde o y só tem uma raiz? Não. Não, gente, peraí. Copia aí, gente. Printa aí essa tela. Depois nós vamos até voltar aí nas dúvidas de vocês, mas peraí, vocês estão confundindo muita coisa. Vem cá, ó. Posso apagar aqui? Deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer esse gráfico de novo, ó. Vem cá, moçada. Ó. O gráfico tá assim, né? Aqui é 0, aqui é 20. Aqui é 8, né? Moçada, vem cá. Presta atenção. Queridos, o que são raízes? O que são raízes de uma parábola? É onde a parábola toca o eixo X. Então, moçada, essa parábola aqui, onde que ela toca o X? Aqui, ó. E aqui, ó. Então, x1 e x2 é onde a parábola toca o eixo X. Onde toca o X são as raízes. Quem falou aí do vértice?
Gente, o vértice é um ponto da parábola. O vértice é apenas um ponto da parábola. Quem tem raiz é a parábola, não é o vértice, não. O vértice ele é um ponto aqui, ó. Esse ponto tem uma coordenada x, que é a metade, né? Olha lá, não está dividindo a parábola ao meio? Se aqui é 20, aqui é 10. Então, o vértice é apenas um ponto, ó. Que quando o x for 10, o y vai ser 8. Tudo bem, gente? Vértice não tem raízes, não. Vértice é um ponto da parábola. Quem tem raiz é a parábola. E as raízes é onde toca o x. Só uma. Vértice é um ponto só. Vértice é um ponto. Ele vai ter uma coordenada x, vocês vão ver que semana que vem nós vamos trabalhar, é o x do vértice, e uma coordenada y, que é o y do vértice. É porque, Ian, aqui, Ian, ó a pergunta do Ian. Ian, isso aqui é a minha função, né? Aí, Ian, ele me contou que isso aqui é um túnel, e a altura do caminhão, aqui, ó. Ian, ó o caminhão aqui, ó. Ian, olha aqui o caminhão, a carroceria do caminhão. Ian, o exercício me contou que a altura do caminhão vale quanto? 6. Então, por isso, Ian, que primeiro eu encontrei a função, é esse gráfico, depois eu joguei y igual a 6. Ó. Se eu jogar y igual a 6, você vai encontrar essa coordenada e essa coordenada. Ele não quer a largura do caminhão? Olha lá, ó. Então, quando eu jogar y igual a 6, você não vai encontrar esses dois valores? A diferença dos dois é a largura do caminhão. Por isso que eu joguei o y igual a 6. Não, Tamires, o 5 e o 15, o 5 e o 15 não são raízes dessa parábola. As raízes dessa parábola é o 0 e o 20. O 5 e o 15 são os valores do x para o y ser igual a 6. Ó, se o y for igual a 6, você vai ter esse valor de x e esse valor de y. Por exemplo, se eu falar, se o y for 4, vai ter outros 2 pontos. Se o y for 7, você vai ter outros 2 pontos. O que vocês precisam entender é que todo exercício de função, por que primeiro eu encontro a função? Porque depois que você encontrou a função, ou ele te dá o y para você encontrar os valores do x, ou ele te dá o x para você encontrar o valor do y. Por isso que, geralmente, primeiro, você encontra a lei de formação. Bruna, aí teve alguém, eu esqueci o nome, que me pediu para fazer da outra maneira. Bruna, você só vai usar fatorada quando você tiver as duas raízes da parábola e um ponto. Mas quer ver? Vamos fazer da outra maneira? Ó. Vem cá todo mundo, ó. Diniz, a outra maneira é mais difícil. Não. Eu prefiro a fatorada, né? Aqui, gente, ó. Deixa eu fazer aqui da outra maneira para vocês, ó. Aqui você tem um vértice. Eu prefiro a fatorada, ó. 1, 2, 3, 4 linhas eu encontrei, né? Mas vem cá. Gente, essa fatorada, eu sei que vocês vão ter uma resistência com ela, mas, moçada, não tenha não, moçada. Ela é mais fácil mesmo. A outra maneira é assim, ó. Vem cá. Qual que é? Põe aí para mim. Professor, calma aí. Que não entendi. De onde é esse x? De x menos... Ah, esse vem da fórmula. Aqui, ó. Esse é da forma fatorada, que ela vem lá da soma e produto. Ó. Essa é da forma fatorada. Aí, olha o que eu fiz. Você não tem os dois pontos que tocam o eixo x, que é o x1 e o x2? Quanto que vale o x1? 0. Joga x1 igual a 0. X1 é raiz? Se você jogar x1 igual a 0, quanto que é x menos 0? Vezes. Quem que é a outra raiz? Não é 20? Joga x2 igual a 20. Pronto, lá. Joguei o x1 igual a 0, ficou x. Joguei o x2 igual a 20. Eu joguei as duas raízes, é isso. Tá entendido agora? Massa. Gente, ó, deixa eu atender a colega lá. Ó, ó a outra maneira. Função que é essa, gente? Segundo grau, não é? Então, essa função é do tipo ax²
bx mais c. Tá aqui, ó. Parábola ax quadrado, bx mais c. Aí agora vem aqui. Queridos, onde que a parábola toca o eixo y? Onde a parábola toca o eixo y não é o c? Então, moçada, se eu sei que onde a parábola toca o eixo y é o c, eu sei que o c, ele vale quanto? 0. Então, a minha função é do tipo ax quadrado mais bx. Onde a parábola toca o eixo y é o c, e o c vale 0. Certo? Diniz, agora eu preciso achar o a e o b. Isso mesmo. Aí você vai pegar 2 pontos, ó. Você tem esse ponto, você tem esse ponto. Joga esse ponto, ó. Eu sei que quando x for 10, quanto que é o y? 8. E pega esse ponto, ó. Eu sei que quando x for 20, quanto é o y? 0. Você vai montar um sistema, né, gente, ó. Quando x for 10, o y é 8. Tá aqui. Quando x for 20, o y é 0. Joga. Se o x for 10, se o x for 10, 10 ao quadrado, ó, se o x for 10, o y vai ser igual a quanto, gente? E joga o outro, ó. Se o x for 20, 20 ao quadrado. Se o x for 20, o y vai ser igual a quanto, gente? 0. Você vai resolver esse sistema. Resolve o sistema. Vamos resolver? Ó, vou multiplicar o de cima por menos 2, pode ser? Ó, vou multiplicar o de cima por menos 2. Por que, Diniz, por menos 2? Porque se aqui é 20, se eu multiplicar por menos 2, aqui fica menos 20. Então, fica assim, ó. Menos 200A, menos 20B, menos 16. 400A mais 20B igual a 0. Soma. Ó, você vai ter 200A igual a menos 16. Logo, você vai ter que o A é o menos 2 sobre quanto? Aí, gente, confere aí. Diniz, e agora, como é que eu acho o B? Você não achou o A? Substitui aqui ou aqui, você vai achar o B. O que vocês acharam? Mais fácil ou mais difícil? O que vocês acharam? E aí, assim, mais fácil, Tuane? Ótimo. Fácil? Ótimo, gente, ótimo. Maravilha. É? Gente, show de bola. E eu posso falar uma coisa? É assim, eu aprenderia as duas. Quer ver só? Só para você ter uma noção? Termina depois desse aqui agora. Vem cá, então. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Pega para mim, por favor, a questãozinha 18 do Enem. Pega, por favor, a questãozinha 18 do Enem. Vai lá. Eduardo, o que te confunde, meu anjo? O que eu te ajudo? A primeira, né? Mas quer ver um negócio? Vamos lá. É porque às vezes foi a primeira vez que você viu, gente. Quer ver só? E vocês escolheram uma questãozinha que não era só lei de formação, né? Você tinha que jogar o valor do Y, o valor para encontrar o X, né? Isso mais confundiu vocês do que encontrar a lei de formação. Quer ver? Pega a questãozinha 18 do Enem. Aqui, gente, ó. Já estou atendendo outro colega. Olha que massa. Ei, agora eu quero sua atenção máxima. Se eu não atendi, se eu não respondi alguém, insiste aí, viu, gente? Que às vezes eu estou aqui de costas, não estou olhando. Insiste aí para me tirar todas as dúvidas possíveis. Moçada, lá, ó. Bora. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150. O canhão está aqui, gente, ó. Canhão, olha aí a figura. O canhão está aqui. Tum, jogou o projétil. O projétil caiu aqui. A distância aqui é de quanto? 150. Tudo bem? Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima é 25. Queridos, você já sabe, peraí. Se daqui até aqui é 150, o x do vértice vale quanto? Metade. 75, ó. Você cortou a parábola ao meio. 75 mais 75. Ainda, não, desculpa. Admita um sistema de coordenadas x e y em que o eixo vertical y está representado a altura e o eixo x está representado a distância aqui, ó. O y é a altura, o x é a distância, tá?
Considere que o canhão está no 150 e 0 e vai atingir o 0, 0, tá? Ele pede a equação dessa parábola. Ele pede a equação da parábola. Vem cá. Diniz, eu posso fazer por sistema? Pode. De novo, ó. Eu só vou indicar, mas eu quero fazer pela fatorada. Vem cá. Diniz, aqui, se é função do segundo grau, é ax quadrado, dx mais c. Gente, quanto que vale o c? Onde que toca o y menos 0? O c vale 0. Você tem quantos pontos? 2. Joga o primeiro ponto, uma equação. Joga o segundo ponto, duas equações. Lindo, lindo. Mas para. Queridos, vem cá. Esse gráfico, eu conheço as duas raízes. Eu conheço as duas raízes e um ponto qualquer. Querido, se eu conheço as raízes e um ponto, não perde seu tempinho, não. Joga na forma fatorada. Ax menos x1, x menos x2. Fica olhando, vamos ver, olha só. Bora. Como é que é o nome dessa forma? Fatorada. A forma fatorada é uma outra maneira que eu tenho para escrever a função de segundo grau. E aí vem aqui comigo. Você conhece o x1? Vale quanto? 0. Você conhece o x2? Vale quanto? 150. Joga lá. Fica y é a... Quanto que vale o x1? 0. Quanto que é? X menos 0. Quanto que vale o x2? 150? Então fica x menos... Diniz, o que você fez? Gente, joguei o x1 igual a 0, joguei o x2 igual a 150. Eu joguei as raízes. Fala aí para mim. Até aí, tudo bem? Dá um ok para o amigo. Tudo bem? Tranquilo? Sim, sim, sim. Massa. Agora vem cá. Por que a fatorada é mais fácil? Eu preciso agora encontrar quem? O A. Para encontrar o A, eu preciso só de um ponto. E que ponto que é esse? Aqui ele, ó. Pode ser qualquer outro. Pode ser qualquer outro. Os dois exercícios coincidiu de ser o vértice, mas pode ser qualquer outro ponto. Que ponto que é esse, Diniz? Quando x for 75, o y vai ser quanto? Pronto, gente, joga. Quando x for 75, o y é 25. Me ajuda. Fica A vezes. Se o x for 75 vezes. Se o x for 75, quanto que é 75 menos 150? Menos 75. O y vai ser igual a... Pronto, gente. Tá aí. Acabou. Ó, 25 com 75 dá 3. Então, aqui, gente, o A vai ser igual 75 vezes 3, 225, vai ficar 1. Isso aqui não está multiplicando? Menos 1 sobre 225. Ó, menos 225 não vai passar? Aqui minha função, gente, ó, não achei o A. É menos 1 sobre 225, que multiplica x, que multiplica x menos 150. Está aqui, gente. Agora, lógico, né, moçada? Lógico. Diniz, agora tem que olhar as alternativas? Tem. Eu não sei se ele aplicou distributiva, eu não sei se ele passou multiplicando aqui. Aí você vai olhar as alternativas. Por exemplo, olha aí para mim. Olha as alternativas. O que será que ele fez ali, hein? Ah, aqui, gente, ó. Ele passou multiplicando aqui, ó. Olha lá. Passa esse cara multiplicando. Fica 225y igual. Aplica a distributiva. Fica menos x quadrado, menos com menos, mais 150x. Diniz, por que ele deixou desse jeito? Deixa eu te falar. Ele quis, gente. Aí a maneira que ele vai escrever a função é ele que vai escolher. Agora, gente, olha aqui. 1, 2, 3, 4 linhas. Joga as raízes, depois eu jogo o ponto para achar o A. Achou o A, você achou a função. Por que ficou menos 1? Ah, porque aqui é negativo, né? Aqui, ó. Aqui vai ficar aqui o A é 1 dividido, ó, é menos. Menos 225. Tudo bem?
Professor, na fórmula, o valor do A não precisa acompanhar o da parábola? Como assim? Precisa, hein? O A não deu negativo? O A não deu negativo? Concavidade para onde? Para baixo. Aliás, ó, deixa eu te falar uma coisa. É uma maneira de você saber se você acertou ou não. Se a parábola é para baixo, o A só pode ser negativo. Ó, o B. O B é positivo. E o C? O C vale 0. É uma maneira de você verificar se você acertou ou não. Não entendi o que você falou. Não faça isso. Eu entendi. Diniz, o A não é negativo? Ah, põe menos A. Não faz isso não. Esse menos não quer dizer nada não, hein? Porque se o A for negativo, menos com menos é mais. Não, eu não sei o sinal do A aqui. Você não precisa pôr menos aqui não. Aqui eu já não sei. Tá? Esse menos, você coloca esse menos, você vai atrapalhar. Na divisão, não muda. Divisão. O que é mais com menos? Aliás, ó, gente. Ó, o que é menos 1 sobre 225? É a mesma coisa que 1 sobre menos 225. Que é a mesma coisa que menos 1 sobre 225. Gente, é tudo igual. O que é menos com mais? Menos. O que é mais com menos? Menos. Então, esse menos está em cima, ou esse menos está embaixo, tanto faz. É lógico que o mais comum é você deixar ele em cima, né? Mas divisão, né? Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Não. Multiplicação, se está positivo, você passa dividindo positivo. Se está negativo, você passa dividindo negativo. O que você troca o sinal é quando é mais para menos. Está positivo, aqui, ó. X mais 2 igual a 0. Aí tá positivo, passa negativo. Tá negativo, passa positivo. Agora, multiplicar, não, ó. 2x igual a 4. Tá multiplicando por 2, você passa dividindo por 2. Tá multiplicando por menos 2, você passa dividindo por menos 2. Ou então multiplica por menos 1, né? Tanto faz. Aí você que sabe. Mas o que tiver multiplicando, se ele é positivo ou negativo, você passa dividindo. Beleza agora, né, Tuane? Foi isso, né? Show de bola. Turma, ó, maravilhoso. Posso ser sincero? Se você hoje, você entendeu sinal do A, sinal do B, sinal do C, sinal do delta, como encontrar as raízes, some produto e forma fatorada, eu atingi meu objetivo. Semana que vem é 5 minutos de teoria e nós vamos ficar por conta dos exercícios. E aí, quem tem dúvida ainda na aula 5, pode pedir. Aí pode pedir das 5 e das 6, tá bom? Beijo para vocês, obrigado, viu, mais uma vez. Espero ter acrescentado mais um pouquinho.